como os demônios entram nas pessoas. Tem mais... mais pro final. Todo mundo está com a revista aí, gente? O Eduardo ainda não tinha, né? Então, Cláudio, Eduardo. Semana passada a gente perguntou quem não tinha. Bem, vamos Efésios capítulo 2. Vamos lá em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. Porque ali é a explicação, a melhor explicação básica, né? De como que os demônios eles começam a influenciar, a dominar as pessoas. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Amado, este mundo, ele tem um curso, ele tem uma rota, ele tem um caminho natural de levar as coisas. E a Bíblia diz que antes de nós nascermos de novo, nós estávamos seguindo o curso desse mundo. Agora vamos continuar. Segundo o príncipe da potestade do ar. Então, esse curso natural do mundo, ele é influenciado por espíritos malignos, por demônios, aonde eles vão, a gente estudou bem isso semana passada, influenciando toda uma nação através da sua cultura. Aí, só voltando um pouquinho algumas páginas aí da sua revista, lá na página 8, a gente falou na semana passada, essas 7 esferas da influência maligna. A religião, artes, entretenimento, família, mídias, comunicações, governo político, ciência e educação, governo e política, perdão, ciência e educação e economia dos negócios. Então, o curso natural deste mundo é influenciado por esses espíritos malignos, ou como diz aqui, o príncipe da potestade do ar, continuando o versículo 2, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Basicamente, amados, preste muita atenção nisso, basicamente, para um espírito maligno, um demônio, ter acesso a uma pessoa e influenciar essa pessoa, o que vai abrir a porta para isso? A desobediência. De forma geral, podemos colocar aqui. Desobediência a Deus e a sua palavra abre porta para que eu e você sejamos influenciados por demônios. Mas vamos continuar aqui o versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Vamos prestar atenção aí. Então, ele está ensinando para nós como que esses príncipes, os príncipes da potestade do ar, influenciam a pessoa. Então, a gente sabe, primeiro ponto, a pessoa tem que andar em desobediência à palavra de Deus. Então, uma pessoa, amado, seja ela um pecador ou alguém que já é filho de Deus, já é nascido de novo, uma pessoa que anda em desobediência, ela já está abrindo a porta da vida dela para ser influenciada por demônios. Agora, não é também porque eu desobedeci a Deus num ponto agora e no minuto seguinte eu estou em possesso. É uma frequência, é uma entrega a uma vida de desobediência. Aí ele fala agora aqui sobre andar nos desejos da carne. Quando você anda segundo os desejos da sua carne, isso também vai abrir a porta, você ser influenciado por Satanás.
demônios. Então, querido, entenda algo. A Bíblia vai dizer para nós, marca aqui o texto de Efésios, tá bom? Deixa marcado aqui. Vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, o versículo 23. Diz assim, Jesus fala ali, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? É negar os próprios desejos da carne. É você dizer não para os desejos da sua carne. É negar a si mesmo. A nossa carne, ela tem uma inclinação ao pecado. Ela tem uma inclinação ao pecado. Você sabe que quando você nasceu de novo, a parte sua que nasceu de novo foi o seu espírito. A sua alma, ela é natural. A sua alma, ela precisa ser, a sua mente, ela precisa ser renovada com a palavra de Deus. Senão você, ainda que nascido de novo, você vai continuar pensando e vivendo como pecador. Por isso que muitos que entregam as suas vidas a Jesus, a vida deles não muda. Por quê? Apesar de receberem o Espírito de Deus no seu espírito, a mente deles não é renovada com a palavra. Entenda algo, amado. A sua alma é muito importante para Deus. Porque na sua alma tem a vontade, as emoções e o pensamento. Ou seja, aquilo que torna você, você. Então o que acontece? Se uma pessoa não tiver sua mente renovada com a palavra, primeiro ponto, da alma, né? Preste muita atenção nisso. A gente vai estar sempre voltando nisso. A sua mente, ela precisa ser renovada com a palavra. Como que você renova a sua mente com a palavra? Você tem que repetidamente trazer a palavra para dentro de você. Por isso que a gente ensina muito o que aqui? Confissão, falar com a boca. Porque quando você fala com a boca, você está renovando a sua mente. Meditar na palavra, só ler a palavra, amado, não é o suficiente. Porque quem já estudou para prova, concurso, sabe que existe uma diferença grande entre estudar e ler. Então, a sua mente, ela precisa ser renovada. A sua vontade, ela precisa se sujeitar à vontade de Deus. Amado, eu e você temos vontade de fazer coisas que não é a vontade de Deus. Agora eu posso provar para vocês que Jesus também teve? Lá no jardim do Getsêmani, a oração de Jesus qual foi? Senhor, se possível, afasta de mim, ou passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a... Ou seja, naquele momento, Jesus tinha uma vontade que era diferente do Pai. Necessariamente, ter uma vontade diferente da vontade de Deus não é pecado. Onde entra o pecado? Quando a sua vontade prevalece. Então, um filho de Deus, ele só é espiritual quando ele vai aprender a dizer não para a sua vontade, negar a si mesmo, para que a vontade de Deus prevaleça. Agora, amado, não tenha medo disso. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É boa, agradável e perfeita. E a vontade, as emoções, né? Eu falei da vontade, eu falei dos pensamentos, e tem o que também? As emoções. Um crente, amado, ele não deve ser governado pelas suas emoções,
Não tome decisões com base emocional. Você tem que tomar decisões guiado pelo Espírito. Geralmente as decisões que você tomar baseado nas suas emoções, você vai tomar decisões erradas. Então, se você não souber lidar com essas três coisas da sua alma, relembrando, seu pensamento, sua vontade, suas emoções, se não foram negadas, mortificadas para deixar Deus governar, os Satanás, os demônios vão usar seus pensamentos, vão usar a sua vontade e vai usar as suas emoções para influenciar você. Quem está entendendo aqui? Hein? Olha só, mais um texto aqui para ajudar você a entender. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Então, eu estou mostrando aqui a forma básica como que os demônios começam a influenciar as pessoas, que é pela carne delas. Ok? Romanos capítulo 8, o versículo 7 e o versículo 8. Romanos capítulo 8, o versículo 7 e o versículo 8 diz assim: porque a inclinação da... Agora preste atenção nisso. A minha e a sua carne, ela já tem uma inclinação. A inclinação da carne é o que, gente? Como é que está dito aí? Inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Por isso que a carne tem que ser mortificada. Por isso que a carne, ela tem que ser mortificada. Você tem que negar a si mesmo e você tem que tomar a sua cruz para seguir Jesus. Não existe como você seguir Jesus pelo poder da carne, porque os que andam na carne não podem agradar a Deus. Por quê? Porque a carne é inimiga de Deus. Ela não se submete à lei de Deus. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Pastor, quando é que eu ando na carne? Quando você anda segundo a sua vontade, quando você anda segundo as suas emoções e quando você anda segundo o que você pensa. Você está andando na carne. Quando a gente fala andar na carne, amado, não significa necessariamente que você está fazendo um pecado cabeludo, escandaloso. Às vezes você pode ter uma vida moral correta e ainda assim está andando na carne. Porque você tenta agradar a Deus por meios naturais. Isso caracteriza uma vida na carne. É você tentar fazer a obra de Deus pelo poder natural da sua vontade. Aquela história, né? Por exemplo, se eu não estou com vontade, se eu não acordei hoje com vontade, eu não vou ler a Bíblia. Então o que domina você? É a sua vontade ou a vontade de Deus? Se é a vontade de Deus, eu vou pegar a minha vontade, vou sujeitá-la e falar, não, o meu espírito precisa de alimento. Minha alma não está com vontade, minha carne também não quer, mas eles vão ter que obedecer, porque o meu espírito vai ser alimentado. É assim. Pastor, já acordei meio animado, não quis nem orar. Está sendo controlado pela carne. Carne, você não quer orar, mas você vai. Você tem que aprender a quebrar a carne, o poder da carne, esse governo da carne. Né? Alguns aspectos, né? Por exemplo, que as pessoas falam, mas eu não penso assim. Se o que você pensa não está em linha com a palavra, você está sendo governado pela carne. Então, amado, esse processo de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, ele é fundamental para o seu crescimento espiritual e também esse processo ele vai fechar a porta de entrada para que demônios venham influenciar a sua vida. Porque se você for uma pessoa guiada pela sua própria vontade, Satanás vai influenciar a sua vontade, ele vai poder influenciar os seus pensamentos e vai poder influenciar as suas emoções.
Vamos continuar lá em Efésios, capítulo 2. Versículo 3. A gente leu, mas eu não terminei. Efésios 2, versículo 3, que diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Diga bem forte assim: eu não posso ser guiado pela minha própria vontade, pelas minhas próprias emoções e pelo meu próprio pensamento. Agora quer ver eu pegar vocês? Pastor, é a pergunta que eu como pastor ouço muitos crentes fazer. Quando é que eu sei que é Deus falando, quando é o diabo falando, ou quando é coisa da minha cabeça? Quando é que eu sei que aquela vontade não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus? Porque você pode, eu sei que vocês conhecem a Bíblia, você deve estar assim: pastor, mas é aquele texto lá em Filipenses que diz assim, que Deus opera em mim tanto o querer como o realizar. E se o que eu estou querendo não é a vontade de Deus, pastor, como é que fica? Hebreus capítulo 4 vai te explicar isso. Hebreus capítulo 4. Olha o que diz lá. Você vai aprender como é que é. Como é que você sabe quando é Deus falando, quando é o diabo falando, ou quando é coisa da sua cabeça? Vamos lá. Hebreus 4, versículo 12. Olha só o que diz ali. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da e do. Ó. Quando você se entrega à meditação da palavra de Deus, a palavra de Deus, ela vai entrar até o ponto em que a sua alma e o seu espírito vão ser divididos. E das juntas e medulas. E é apta para fazer o quê? Discernir os pensamentos e intenções do. Quando você tem uma vida de meditação na palavra, uma vida na palavra, a palavra de Deus, ela vai dividir alma e espírito e até mesmo a questão física do corpo. Porque Satanás, ele sempre opera de fora para dentro. E Deus sempre opera de dentro para fora. Então você, à medida em que você tem comunhão com a palavra de Deus, meditação, a voz de Deus vai ficar perceptível para você. Você vai saber que Deus falou com você. Às vezes alguém vai perguntar: mas como é que você sabe? Ó, eu não sei te explicar, mas eu sei que ele falou e eu ouvi. Então isso, amado, é um treinamento espiritual. Crentes que não têm vida, comunhão diária com a palavra de Deus, eles são facilmente enganados por Satanás. Chegam as pressões da vida, eles precisam ouvir Deus para ouvir a direção de Deus, eles não conseguem ouvir a direção de Deus. Porque eles são governados porque eles pensam, porque eles sentem, porque eles querem. E aí muitas vezes eles colocam o sentimento da alma deles como sendo aquilo que é a vontade de Deus. Aí o crente ora assim: Deus, coloca em mim a tua vontade. Meu irmão, isso é, né? Eu ando na carne o tempo todo, e quando aperta a coisa, Deus vem aqui, coloca a vontade dele em mim e pronto, está resolvido. Não precisa nem ter comunhão com ele. Olha para o seu irmão e fala assim: não é assim. Se nós, amados, não aprendermos isso, nós vamos ficar perdidos neste mundo, sem saber qual é a direção de Deus. Agora vai comigo em João capítulo 10. Isso aqui, amado, é a base para que você não seja influenciado. Porque, amado, como eu já disse, né,
momentos anteriores, eu não creio que um crente fique endemoniado, possesso. A gente vai, nas próximas lições, tratar isso mais detalhadamente. Mas eu creio que um crente pode ter um demônio. São coisas diferentes. Um crente, ele pode não estar possesso, mas ele pode ter um demônio influenciando a mente dele. É diferente. Como? Se ele não tiver a mente renovada. Se as suas emoções não foram negadas. Se a sua vontade não foi submetida à vontade de Deus, ele facilmente será influenciado por um espírito maligno. Mas olha só o que diz João capítulo 10, a partir do versículo 1. Olha, vamos acompanhar a leitura aí comigo. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Agora, olha o versículo 3. A este, ou seja, ao pastor da ovelha, o porteiro abre e as ovelhas, elas fazem o quê? Ouvem a sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas, e o que faz com as ovelhas? Traz para fora. Versículo 4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai aonde? Adiante delas, e as ovelhas fazem o quê? Porque conhecem? Deus guia você pela voz dele no seu espírito. Agora olhe para mim, igreja. E se o crente não sabe reconhecer a voz de Deus no seu espírito, ele vai para onde? Versículo 4. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Diga assim: Jesus está indo adiante de mim. E as ovelhas o seguem. Diga: eu estou seguindo ele. Porque eu conheço a sua voz. Diga bem forte assim: o instrumento de Deus para que ele vai usar para me guiar nesse mundo é a voz dele no meu espírito. Eu preciso urgentemente reconhecer, discernir e seguir essa voz. Se você não aprender isso, você está perdido. É a voz. Pastor, mais uma vez, como é que eu treino isso? Pela palavra de Deus. Começa, o processo básico para isso é você aprender a meditar na palavra de Deus. Você passar tempo. Por quê, pastor, a palavra de Deus? Salmo 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus é a tua e luz para o meu. Você quer saber a direção para áreas da sua vida? Passe mais tempo com a palavra de Deus, que Deus vai guiar você. Caso contrário, você vai tomar decisões influenciadas por espíritos malignos. Então, basicamente, crentes são influenciados por espíritos malignos porque eles não, primeiro, não negaram a si mesmos, não tomaram a sua cruz e não aprenderam a ouvir essa voz. Eles não aprenderam a ser guiados pelo Espírito Santo. Quando ele não tem, o crente não, a sua mente não é renovada, né? Também é importante ressaltar isso. Quando falta estas coisas, o que acontece? Ele é salvo sim ou não? Sim. Mas ele é aquilo que a Bíblia chama de carnal. 1 Coríntios capítulo 3. Vai lá em 1 Coríntios capítulo 3. Não, vamos ler o capítulo 2, a partir do versículo 14. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 14. Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Então, diga assim: o homem natural.
que é um homem natural? É aquela pessoa, homem ou mulher, né, que não é nascido de novo, ainda o seu espírito não é recriado, ele não tem a natureza, a vida, o espírito de Deus dentro dele. Esse é o homem natural. A Bíblia diz que ele não compreende as coisas do espírito de Deus. Porque eles parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para uma pessoa discernir algo espiritualmente, ela tem que ser, primeiro ponto, nascida de novo. Aí, continuando. Então, ele fala ali do homem natural. No versículo 15, ele fala, mas o que é espiritual, agora ele está falando do homem espiritual. Qual é a característica do homem espiritual? Como é que você sabe que um homem ou uma mulher, de fato, é espiritual? Porque diz assim, mas o que é espiritual discerne bem tudo. Uma pessoa espiritual, você reconhece ela porque ela consegue discernir as coisas espiritualmente, discernir tudo. E interessante que a Bíblia diz, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Versículo 1 do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a, mas como a. Ou seja, então ele fala aqui, olha só, tem 3 homens aqui. Primeiro, a gente citou ali um homem natural, depois um homem espiritual e, por último, o homem carnal. O que é o homem natural? É o homem que não é nascido de novo. O que é o homem espiritual? É aquele que é nascido de novo, sua mente é renovada com a palavra, ele já negou a si mesmo, ele já tomou a cruz dele, ele já está seguindo Jesus e ele reconhece a voz. Esse é o homem espiritual. O que é o homem carnal? O carnal é aquele que ainda que tenha nascido de novo, ele ainda é guiado, a vida dele é direcionada ainda pela sua própria alma. Ou seja, pela sua própria vontade, pelas suas próprias emoções, pelo seu próprio pensamento. Então, repita comigo, renovação da mente é muito importante. Tendo feito a introdução, entremos na lição. O diabo não tem favoritos. Ele trabalha exatamente da maneira oposta à do Senhor Jesus Cristo. Os demônios são como seu mestre Satanás. Seguem o mesmo padrão. Odeiam os seres humanos e desejam destruir-nos, desviar-nos do nosso Salvador. O diabo e os seus demônios estão sempre à procura de alguém que possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 8. O nosso erro tem sido ler o versículo 8, mas não conectá-lo ao versículo 7. Porque olha só, vamos ler o versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora, vamos ver como é que o diabo pode tragar alguém? Versículo 7. Lançando sobre ele, ou sobre Deus, toda a vossa, porque ele tem cuidado de vós. Amado, como é que o diabo ele pode tragar você? Através da ansiedade. Através da ansiedade. A ansiedade, quando você se entrega à ansiedade, você está abrindo um precedente na sua vida para que Satanás, ó. Por isso que nós lemos lá em Mateus capítulo 6, né? Jesus falando, ó, não andeis ansiosos, preocupados, perguntando, dizendo o que haveremos de comer, o que haveremos de beber, com que nos vestiremos. Ele estava lá falando sobre isso. Aí, por quê? Porque os gentios, os pagãos, eles se preocupam com tais coisas. Ou seja, isso é um comportamento de um homem natural. Porque o homem espiritual, ele anda pela fé. Sei que alguns de vocês, quer ver? Vou falar e depois vou pedir para levantar a mão. Já oraram assim. Ó Deus,
Tira do meu coração toda ansiedade. Quem já fez essa oração? A gente ora, né? E fala, a gente fala até bonito, né, gente? Faz uma cara espiritual. Ô Pai, tira de mim toda ansiedade. Mas olha o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para eu orar pedindo para Deus tirar. A Bíblia diz para eu fazer alguma coisa com ela. Lançando sobre ele. Amado, se você está ansioso, quem é que está responsável por isso? Você ou Deus? Qual é a solução? É lançar. É lançar sobre Deus. Por quê? Para você ser sóbrio, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Versículo 9. Ao qual, agora olha só, a dinâmica, essa consistência doutrinária bíblica do início ao fim. Primeiro, existe algo, a ansiedade. Como é que eu vou lidar com ela? Eu vou lançar sobre Deus. Por que eu vou lançar? Porque eu tenho que ficar sóbrio e vigiar. Porque se eu não fizer isso, o diabo, o meu adversário que está ao meu derredor, bramando como um leão, ele vai usar essa ansiedade para me tragar. Mas uma vez que eu lancei, eu tenho que fazer o que agora? Resistir firme na fé. Porque quando a ansiedade quiser voltar, ansiedade, eu já lancei você. Não, eu não te aceito, eu te resisto, eu estou na paz. Mas vamos lá. Como é que os demônios entram nas pessoas? O item 1 aí. Primeiro ponto, pecado. O pecado em si já é uma porta de entrada para demônios. Demônios entram pela abertura que as pessoas dão por meio de pecado. Amado, grava essa frase aí. Demônios entram pela abertura que as pessoas dão por meio do pecado. Quando os demônios começam a influenciar uma pessoa, é porque em algum ponto da sua vida ela deu abertura para aquilo acontecer. O exemplo disso está lá em Atos, capítulo 5, vamos lá por gentileza, onde é narrado para nós ali a situação de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo, a partir do versículo 1, Atos, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: mas um certo homem chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também a sua mulher, levando uma parte, depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, a NVI, ela diz assim: por que você permitiu Satanás encher o teu coração? Amado, para Satanás encher o meu e o seu coração, precisa haver uma permissão nossa. Como é que eu permito? Quando eu começo a pensar como ele pensa. Vocês estão lembrados daquele texto em que Jesus fala para os discípulos que nós vamos para Jerusalém, e lá em Jerusalém o filho do homem será morto, apedrejado, tal, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Aí Pedro, tomado pelas suas emoções naturais, porque ele amava Jesus, quando ele ouve a respeito de falar sobre a morte de Jesus, né, que Jesus iria morrer, movido por suas próprias emoções, ele começa a dizer: não, Senhor, isso não aconteça, né? Aí o que Jesus fala para ele? Quem lembra? Arreda-te de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Ou seja, naquele momento, Jesus deixa claro: por causa das suas emoções, Pedro, por causa da forma como você está pensando, Satanás quer usar as tuas palavras para me tirar da vontade de Deus. Olha o perigo de você não pensar como Deus pensa. Versículo 3, disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando-a? Versículo 4, não ficava para ti
e vendida não estava em seu poder, porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Agora o versículo 5. Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e... Amado, preste atenção a algo que eu vou dizer para você. Um crente que deliberadamente decide viver em pecado, ele está correndo risco de vida. O pecado na vida do crente é mais perigoso do que na vida do pecador. Porque o pecador não conhece a palavra. Quem está entendendo aqui? Diga assim, pecar é algo perigoso. Muito perigoso. Pecado na minha e na sua vida vai atrair. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. João, 1 João, lá no capítulo 5, no final, vai falar assim, que há pecados que são para a morte. E ele é muito claro, quando nós vemos um irmão cometendo um pecado para a morte, nem sequer oreis por ele. Cuidado, querido. Existe uma linha que, na prática do pecado, que se você passar, você vai morrer. Você vai antecipar a sua morte. Esse negócio que quando chega a hora certa a pessoa morre, mentira. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia fala que nós podemos prolongar. Honra o teu pai e tua mãe para que te prolongue. Se eu posso prolongar, é porque eu também posso encurtar. Pecado na minha e na sua vida pode encurtar a nossa vida aqui na terra. É mais vantagem para mim e para você abandonar o pecado. É muito mais vantagem. Você perceba aqui que não houve tempo para Ananias. O juízo veio, o pecado, ele mentiu ao Espírito Santo e o pecado veio. Então, veja, Satanás encheu o coração dele e ele morreu. Mateus capítulo 18 também vai nos mostrar, né, quando nós não perdoamos, a falta de perdão, a amargura, o ressentimento, também vai abrir espaço para demônios entrarem na vida das pessoas. Só os 2 versículos últimos de Mateus capítulo 18, depois você leia do versículo 15 ao 35, e você vai, versículo 23 ao 35, e você vai entender toda a história. Eu só vou ler os 2 versículos finais. Indignado o Senhor, o entregou aos verdugos, e algumas expressões, atormentadores, até que pagasse tudo que devia. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. A falta de perdão vai atrair para a sua vida atormentadores. Demônios que vão atormentar você com enfermidades, com problemas constantes. Então, o pecado, de uma forma geral, ele abre a porta para opressão, para que os demônios entrem. Segundo, religião falsa. 2 Coríntios, capítulo 11. Então, enquanto vocês procuram um texto, isso. Satanás tem prendido pessoas em sistemas de crenças errados. Doutrinas, a gente vai ler esse texto mais ali na frente, doutrinas de demônios. Amado, nós cremos, pregamos a palavra de Deus. Jesus vai criar um princípio. Se vocês crerem em mim, como dizem as Escrituras, nós temos que crer em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Nós temos que exercer a nossa fé como dizem as Escrituras. O que as Escrituras não dizem, nós não temos que praticar. Nós não temos que crer. Nós não temos que obedecer. Ainda que o pastor fale. É uma pergunta que você tem.
se habituar a fazer. Qual é a base bíblica para isso? Mas 2 Coríntios, capítulo 11, o versículo 3 e o versículo 4 diz assim: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, enganou e com astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Versículo 4. Porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, razão o sofrereis. Amado, então aprenda algo. Nós devemos ter cuidado para não ser seduzidos ou enganados por aqueles que pregam doutrinas estranhas. Porque entenda algo, a mentira para colar tem que estar um pouquinho misturado com verdade. A mentira, ela só cola quando a verdade está... Porque a pessoa ouve, peraí, não, isso é verdade. Isso aqui eu não entendi não, mas isso aqui que ele falou é verdade. A pessoa fica meio confusa. Então você tem que ter cuidado para que você não seja seduzido, enganado por doutrinas estranhas, ensinamentos confusos, ensinamentos que tirem de você a palavra de Deus. Muitas religiões no Brasil usam a Bíblia, falam o nome de Jesus, Deus, Espírito Santo, mas ainda assim não é Deus que está por detrás. Adoram, mas não interpretam a Bíblia corretamente. Pregam outro evangelho diferente do que a Bíblia ensina. E faz com que as pessoas sejam influenciadas por outro espírito que não seja o Espírito Santo. Então, amados, cuidado. Nem tudo que você lê de livros chamados livros evangélicos, Deus está por detrás daquilo. Nem todos os pregadores favoritos da televisão e da rádio estão alinhados com a palavra de Deus. Tem coisas que você ouvir, que você lê, vão trazer confusão para a sua mente. Vão te deixar confuso. Olha só o que diz 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo. Capítulo 4. O versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos. Quando? Em que tempo? Diga assim: eu estou vivendo os últimos tempos. Agora veja o que vai acontecer nos últimos tempos. Apostatarão alguns da fé. Por quê? Dando ouvidos a espírito enganadores e a doutrinas de demônios. Por isso, amado, logicamente você é livre. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Compra o que você quiser. Mas cuidado com os livros, pregações que você compra para se alimentar espiritualmente. Cuidado. Cuidado para você não estar trazendo para dentro de você alimento contaminado que vai prejudicar a sua fé. E se você tentar ensinar alguma coisa aqui na igreja que não está em linha com o que nós ensinamos, você vai ser corrigido. Não vamos deixar doutrinas estranhas entrar na igreja, amado. Nós vamos ficar em linha com a palavra. Amém? Se qualquer um, amado, pode ser um dos obreiros, líderes, pode ser um anjo vindo do céu agora aqui. Se começar a ensinar coisas que não estão em linha com a palavra, vai ser corrigido. Se ensinar em público, a correção vem em público. Se ensinar individualmente, a correção é individual. Tenham esse cuidado, amado. De livros que você compra, evangélicos. Amado, nem todos os livros da livraria evangélica são bons livros para você ler. Não são. Alguns vão atrapalhar a sua fé. Nem todos os pregadores vão ser bons, alguns vão atrapalhar. Você tem que aprender a discernir
pela palavra de Deus, o que você tem que ler, o que você tem que ouvir. Mas vamos avançar aqui. Envolvimento com obras de feitiçaria. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 18. Ainda mais falando do nosso país, onde é tão comum. Então, envolvimento com obras de feitiçaria abre portas para demônios operarem. Quando você procura... mas eu acho aqui que dificilmente entre nós aqui haja alguém que vai para um centro de macumba, pegar ter uma consulta com um médium. Mas talvez, eu acho que dificilmente aqui no nosso meio vai ter alguém que tenha essa prática. Mas pode ser que tenha alguém aqui que não começa segunda-feira sem dar aquela espiadinha no horóscopo. Deixa eu ver aqui o que o meu... Como é que fala? O meu signo, né? O meu tem até os crentes. Rapaz, qual é o teu signo? Pastor, mas eu li da segunda-feira e bateu tudo. Queima ele, Jesus. Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 9, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderá a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti, se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então veja, quando uma pessoa ela se envolve com qualquer espécie de prática de ocultismo, ela abre portas para demônios. Qualquer tipo de prática. Deuteronômio capítulo 7, o versículo 25 e o 26. Diz assim também, olha só o que diz lá. As imagens de cultura e seus deuses queimarás a fogo, prata e ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tomarás para ti, para que não te enlaces nele. Pois abominação são ao Senhor teu Deus. Agora, vamos lá em Atos, não está aí, mas deixa eu ler com vocês lá em Atos, porque isso vai ficar muito claro também em Atos, no capítulo 19. A partir do versículo 19. Atos 19, 19. Quando Paulo está pregando em Éfeso, há ali um grande avivamento em Éfeso, né? Ele já chega ali, aqueles discípulos estavam ali, são batizados do Espírito Santo. Depois é nesse texto que Deus, pelas mãos de Paulo, faz maravilhas extraordinárias. Mas agora no versículo 19 diz assim: também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta de seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Veja que aqueles que tinham praticantes de artes mágicas, uma vez que nascido de novo, eles pegaram tudo o que eles tinham relacionado àquilo e se desfizeram. Deus ele ordena, a gente viu lá em Deuteronômio 7, 25, Deus mandou que queimasse. Aqui em Atos a gente viu, eles estão queimando artigos associados com idolatria, feitiçaria, bruxaria. Devemos ter essas coisas. Devemos nos desfazer disso. Por último, como é que os demônios entram nas pessoas? Circunstâncias da vida. Como assim, pastor? Vamos ler juntos aí. Muitas pessoas têm experiências traumáticas na infância que acabam abrindo a mente e as emoções para a influência maligna. Alguns exemplos. Primeiro, pessoas que foram abandonadas quando os pais morreram ou se divorciaram, desenvolveram um grande medo
de serem abandonadas e acabam oprimidas por espíritos malignos, né? Por espíritos malignos. As crises da vida, abusos físicos e mentais. Os demônios se aproveitam dos momentos fracos da nossa vida para estabelecer uma fortaleza na mente e nas emoções com o propósito de oprimir e controlar. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, capítulo 10. A partir do versículo 4. Aprenda isso aqui, amado. As experiências traumáticas da nossa vida, elas são um prato cheio para Satanás e os demônios criarem fortalezas na nossa mente, a fim de nos controlar e nos oprimir. Então vamos ver o que diz ali. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e o versículo 5. O texto não está aí, então você anote na sua revista, tá? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das... Agora, amado, vamos entender o que são fortalezas. Versículo 5. Destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo, na minha versão diz todo entendimento, mas existe outra versão que fala todo pensamento, a obediência a Cristo. O que são então as fortalezas? São pensamentos que estão estruturados na nossa alma, que Satanás, ele entra por meio desses pensamentos para nos oprimir ou nos controlar. Então, quando nós passamos por uma experiência, como a gente colocou aqui, de abusos físicos, abusos mentais, pessoas que quando eram crianças os pais se divorciaram, ou foi extremamente agredido pelo pai, ou houve um abuso sexual. Ou então, quem sabe, você quando era criança, sua família era muito pobre, pobre de maré de si. Pobrezinha, e isso criou uma fortaleza dentro de você. Ou uns traumas em casamentos frustrados, e por aí vai. São pensamentos que vão entrando, vão sendo formados na nossa estrutura, do nosso ser emocional. E esses pensamentos, eles se constituem fortalezas. Por quê? Porque nós passamos anos e nós estamos presos àquilo. Agora, fortaleza na mente, o versículo 4 diz que nós temos armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Fortaleza, mas a pessoa não precisa ser liberta, aquela fortaleza precisa ser destruída. Agora, amado, qual é a arma poderosa que nós temos em Deus? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar qualquer estrutura de pensamento. E trazer, é por isso que João vai falar assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vocês creem nisso, gente? A verdade por si só não liberta. O que liberta é o conhecer. Por isso não adianta você pegar a Bíblia lá na sua casa, abrir no Salmo 91 e deixar aberto lá. Não, pastor, vai espantar os maus olhados. Tem poder nenhum. O poder da palavra está em ela mudar sua mente, mudar a sua boca e mudar o seu coração. O poder da palavra, ele é manifesto quando essa palavra domina os seus pensamentos, enche o teu espírito e sai pela sua boca. Por isso, amado, quanto mais você investir, passar tempo com essa palavra, você vai ser uma pessoa liberta. Você vai ser uma pessoa livre de medos, traumas. A Bíblia diz, no Salmo 23, que ele refrigera nossa alma.
Ele cura a nossa alma. Agora, como que... Vamos lá em Tiago, capítulo 1. Deixa eu citar isso aqui, estou encerrando. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 21. Ou só o versículo 21. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Pelo que, olha só o que diz. Pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão o quê? Em vós o quê? Amado, olha aqui para mim. Você tem que aprender a enxertar a palavra em você. Palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Logicamente, amado, que quando se tratando de quebrar fortalezas, a gente pode ter um momento em que o mover do Espírito, pela manifestação dos dons espirituais, né, que também faz parte do que a Bíblia chama de armas poderosas em Deus para destruir, podem destruir essas fortalezas. Mas deixa eu dizer algo para você, a palavra de Deus, recebida com mansidão, renovando a nossa mente, ela já vai fazer essa obra. Então, vamos só recapitular como é que os demônios entram nas pessoas. Primeiro, causa básica, o pecado, de forma geral. Segundo, religião falsa, ou você pode até colocar aí crenças erradas. Seria até melhor a gente corrigir esse título. Em vez de religião falsa, coloca crenças erradas. Ou seja, quando eu tenho uma crença errada, Satanás vai usar aquilo para dominar e oprimir a minha mente. Envolvimento com obras de feitiçaria. Né? Envolvimentos com obras de feitiçaria. E circunstâncias, né, traumáticas da vida. Né? Circunstâncias traumáticas da vida. Então a gente fica... São basicamente essas formas que as pessoas, elas podem... O crente é como eu coloquei no início, quando ele não renova a sua mente, quando ele não obedece, não pratica a palavra de Deus, né? Ele vai abrir a porta, a vida dele, para opressão maligna. Amém?